Pessoal, graça e paz. Siga o nosso Instagram, o Instagram aqui do nosso canal, para você ter acesso com antecedência às novidades, certo? Eu vou deixar o link do nosso Instagram no comentário fixo aqui desse vídeo. É uma conta nova, mas já tem muitas postagens, certo? Se inscreva em nosso segundo canal, onde eu comento acerca de casos sobrenaturais. Então, se você gosta de temas ligados ao sobrenatural, você vai amar esse novo canal. O link do novo canal na descrição aqui do vídeo. Se inscreva e ative o sino das notificações, certo? Então, o link do Instagram no comentário fixo, o link do novo canal na descrição desse vídeo e entre em contato comigo para você fazer parte da nova turma no nosso curso de teologia biblista, imparcial, não denominacional, 100% online. Não precisa ter computador para fazer esse curso. Você pode fazer ele inteiro pelo celular, certo? Ainda estamos com preços promocionais nas mensalidades. Entre em contato comigo. Os detalhes na descrição desse vídeo. E, se você quiser adquirir o curso à vista e começar de imediato, você ganha um super desconto, tá bom? No comentário fixo eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia biblista, caso você queira adquirir algum ou alguns, né? E vou deixar também o link do meu curso completo de homilética, dedicado aí a pregadores, ensinadores, palestrantes, enfim. Acesse a descrição desse vídeo e o comentário fixo. E vamos para o conteúdo. A gente pode passar para o próximo ponto, que é o ponto 4. O irmão Luiz pode fazer alguma observação acerca do que eu disse, ou pode passar direto para o quarto ponto. Fica a seu critério, irmão Luiz, é contigo. Beleza, irmão. Para vocês verem como está bem relacionado, o ponto 3, que o irmão Helry comentou, ele até citou aqui 2 textos que eu já estava separando para falar no ponto 4. Que o ponto 3 fala que é a única linha que permite a literalidade nas passagens, e na verdade não é, né? Na verdade não é isso. Aí o ponto 4, olha como ele está bem ligado com o ponto 3, já dando para a gente um caminho para o ponto 5. O ponto 4 diz assim: o pré-tribulacionismo distingue claramente entre Israel e a igreja e os seus respectivos programas. Vamos pôr essa afirmação à prova, que não é só uma afirmação, desculpa, tem uma coisa aqui na lente. Não é só uma afirmação dele, é uma afirmação praticamente 100% dos pré-tribulacionistas, mas vamos pôr essa afirmação à prova. Existe uma separação entre Israel e a igreja? Existe. Qual é a separação? A terra de Israel e os judeus lá que creem 100% no Talmud e desprezam a própria Torá por causa do Talmud. Alguns deles, não sei se percebem, mas a maioria não percebe, porque há um espírito de cegueira posto entre eles, da parte de Deus, por causa do coração deles mesmo, que é o que Paulo fala em Romanos 11. É a mesma dureza lá que houve no coração de Faraó, tá no povo lá por causa da rebeldia deles mesmos. E essa cegueira um dia vai ser removida de uma boa parte deles. Para isso, grande tribulação. Então, a única separação entre Israel e a igreja é o próprio Israel, a localização e a incredulidade deles. Mas fora isso, não há separação entre Israel e a igreja. A igreja é o Israel de Deus. E aqui tem alguns textos que eu posso ler no celular mesmo para ganhar tempo. Por exemplo, vamos ver se isso que eles falam é verdade, que eles fazem a separação clara. Se você for em Gálatas 6,16, é um texto que eles usam e dá para ser usado para 2 lados, né? Diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Aí eles falam, tá vendo?
A paz sobre eles e a paz sobre o Israel de Deus. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? O Israel de Deus era... Ele falou, o Israel de Deus era os judeus? Aí, sabe, nesse texto aqui, junto com um outro, eles fazem uma separação, assim como eles separam tudo. Primeiro, a vinda de Cristo como ladrão em etapas, a vinda de Cristo, a própria vinda em etapas, a vinda como ladrão em etapas, a ressurreição em etapas. Para dar certo a linha deles, tudo tem que ser separado em etapas, embora o apóstolo Paulo não tenha falado em metade de um verso que isso seria em etapas. Pelo contrário, ele fala em um só momento. Aí aqui, o que o apóstolo Paulo quis dizer? Se você volta ao contexto, olha o que ele quis dizer. Deixa eu pegar um contexto aqui pequenininho. Verso 11. Vede que com letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constranja, vos circuncidades, o assunto é circuncisão, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que... Veja que essa coisa que Paulo está falando aqui é a mesma hipocrisia na qual Pedro, coluna da igreja, caiu e que foi reprovado em Gálatas 2. E há uma ponte daqui para Gálatas 2. Por isso que eu mencionei isso. Verso 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual eu estou crucificado, para a qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora vem um contexto específico, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas ser nova criatura. E todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem que é eles? Eles são judeus e gentios, que ao se encontrarem com o evangelho, eles vão ter que andar de conformidade com essa regra. Que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, não é para brigar com isso, porque havia brigas, contendas e inveja sobre isso. Mas Paulo está falando, nem uma coisa nem a outra é alguma coisa para Deus quando você se torna uma nova criatura. E aí o assunto da circuncisão é muito amplo e também muito importante, envolve obras da lei, estar debaixo da lei e todas as questões que Paulo explicou dentro dessa carta que serviriam de aio para conduzir a Cristo. Então, eles aqui, que devem andar de conformidade com esta regra, só pode ser judeus e gentios. E quando os judeus e gentios abraçam o evangelho, se tornam o Israel de Deus. Pode ver que em Gálatas 2, Paulo fala que ele foi separado para o evangelho da incircuncisão e Pedro para o evangelho da circuncisão. 2 evangelhos? Sim. Porque a palavra de Deus tem que chegar para os gentios de uma maneira e para os judeus de outra. Cada um tem que viver da sua maneira, conforme foi chamado, mas entender que ambos têm que chegar até Cristo, se tornar um só. Então, todos quantos andaram de conformidade com isso, paz e misericórdia sobre eles, sobre o Israel de Deus. Tem um outro texto que está em 1 Coríntios 10, não, isso, 1 Coríntios 10, 31, que vocês vão ver que são textos específicos que os pré-tribulacionistas escolhem para distorcer o contexto, irmãos, porque eles não estão entendendo aqui os conflitos de Paulo. E, pelo contrário, usam isso para separar a igreja de Israel, para, no fim das contas, pôr a igreja nos ares antes do tempo. E aí, 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Verso 32. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Aí, ó, foi separado. Paulo separou aqui. Judeus, gentios, igreja de Deus. Irmãos, Paulo, o tempo todo, ele escreve nas suas cartas. Olha só como o contexto do próprio Novo Testamento, sem ir para tão longe, é importante. Evangelho da circuncisão, evangelho da incircuncisão. Judeus e gentios. Paulo fala, em próprio Gálatas mesmo, ele faz uma saudação à igreja dos judeus, que estava na Judéia, aí ele fala à igreja dos gentios. Você vê, havia realmente 2 povos. O evangelho de 2 maneiras, sendo pregado para um objetivo. Depois que o evangelho chegar na mente desses 2 povos, eles tinham que manter o vínculo da paz, que está em Efésios 4. Há um só Deus, um só Espírito,
um só Pai, Deus de todos, eu não lembro do texto exato, mas são 7 coisas que Paulo fala, tentam manter o vínculo da paz. Isso ele está falando especificamente para judeus e gentios, para não ficarem em guerra, porque o judaísmo provocava guerra entre eles. E Paulo está falando que não pode ser provocada essa guerra, que Cristo tirou, o muro da separação, ele quebrou. Efésios 2, irmãos. Aliás, em Efésios 2, Paulo fala que os gentios fazem parte da cidadania de Israel. E aí? Como é que é isso? É literal? Paulo estava dando a carta dele como legalidade para um gentio naquela época falar, eu sou cidadão de Israel, eu pertenço aqui. Não é cidadania de Israel, cidadãos de Israel, já que você é enxertado na boa oliveira, que é Israel. Claro, Cristo é a raiz da oliveira. A seiva é o espírito. E o Israel, num todo, vai ser ali a oliveira. Não pode falar que a oliveira é só Cristo. Como fazem, né? Para falar, não, você foi enxertado em Cristo, não é Israel. Irmãos, será que Deus está abandonando todo o plano de Israel? No Antigo Testamento ele foca completamente em Israel e no Novo Testamento completamente na igreja? Claro que não. Então esse é o tema principal. Paulo está falando aqui a mesma coisa que ele falou em Gálatas. Para você não ser tropeço nem para judeu, claro que está falando de judeus que querem ouvir a palavra, mas não pode, você não pode ser um tropeço para ele ouvir, para ele se escandalizar. Nem para gentil, e aí vem a conclusão, nem tampouco para a igreja de Deus. Aqueles que já estavam no corpo, entendido, fazendo a obra. Por isso essa separação. Não para falar que igreja é uma coisa e gentil é outra, que judeu é uma coisa, igreja é outra, Israel é uma coisa, igreja é outra, e aí, no final das contas, vamos ser arrebatados na frente. Você vê, é uma pobreza de explicação apenas para querer defender uma linha. E aí tem vários textos que você pode ler. Romanos 11, como o irmão citou, Efésios 2, mas esses são os principais, para você entender que não há separação no corpo de Cristo, não tem 2 esposas. Só há separação enquanto os judeus e gentios estão esperando você chegar com o evangelho para pregar para eles. Nisso há separação, mas depois que estão em Cristo, não há mais separação. Tá certo, irmão? Muito bom, muito bom, muito bom.